1º e 2º Samuel. O livro de Samuel na Bíblia é dividido em duas partes, 1º Samuel e 2º Samuel, e narra a transição de Israel de uma confederação de tribos para um reino unificado, com o estabelecimento da monarquia sob o reinado de Saul e posteriormente de Davi, um dos maiores reis de Israel. Ele também conta a história do profeta Samuel, que foi escolhido por Deus para guiar o povo de Israel durante esse período turbulento. 1º Samuel. A história começa com Eucana, um homem de Rama, e sua esposa Ana, que sendo estéril, orou fervorosamente ao Senhor por um filho. Deus a abençoou e ela deu à luz Samuel, que foi dedicado ao Senhor desde o seu nascimento. Samuel cresce sob a tutela do sacerdote Eli e durante esse período, começa a ouvir a voz de Deus e é chamado para ser profeta de Israel. Israel estava sendo atacado pelos filisteus e durante uma batalha, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, é capturada pelos inimigos. O sacerdote Eli morre ao ouvir a notícia da captura da arca, e seus filhos Ofani e Finéias também morrem na batalha. Samuel torna-se o líder espiritual de Israel, mas o povo, insatisfeito com o governo de juízes, pede um rei para ser como as outras nações. Samuel, embora relutante, obedece à vontade de Deus e unge Saul, um homem de destaque da tribo de Benjamim, para ser o primeiro rei de Israel. Saul começa seu reinado com boas intenções, mas logo se afasta de Deus, desobedecendo aos seus comandos. Ele desobedece a uma ordem direta de Deus durante uma batalha contra os amalequitas, e por isso, Deus rejeita Saul como rei. Samuel, profundamente triste, anuncia o julgamento de Deus sobre Saul. Deus, então, escolhe Davi, o jovem pastor da tribo de Judá, para ser o novo rei de Israel. Davi é ungido por Samuel, mas o rei Saul, consumido pelos ciúmes e pela inveja, tenta matar Davi diversas vezes. 2º Samuel. Após a morte de Saul, Davi se torna o rei de Judá, enquanto Isbosete, filho de Saul, governa as outras tribos de Israel. Isso leva a uma guerra civil, mas, eventualmente, Davi é reconhecido como rei de todo Israel. Davi conquista Jerusalém, tornando-a a capital do reino e trazendo a Arca da Aliança para a cidade, o que simboliza a presença de Deus entre o povo. Davi deseja construir um templo para Deus, mas o Senhor diz a ele que seu filho, Salomão, será o responsável por essa tarefa. Durante seu reinado, Davi enfrenta muitos desafios, incluindo conspirações e batalhas com os inimigos de Israel, como os filisteus e outras nações vizinhas. Ele é um líder guerreiro e estrategista, mas também um homem de fé e arrependimento. Sua história também é marcada por uma série de falhas morais, como o pecado com Batseba, a esposa de Urias, a quem Davi manda matar após ela engravidar de um filho seu. Essa falha traz consequências dolorosas para sua família e para o reino, mas Davi se arrepende profundamente e Deus o perdoa. O livro de Samuel também inclui a história da relação entre Davi e Jonatas, o filho de Saul, que era um relacionamento de grande amizade e lealdade, contrastando com a hostilidade de Saul. Ao final do livro, o reinado de Davi é marcado por vitórias, mas também por desafios pessoais e familiares. Seu filho Absalá, em um momento de rebeldia, tenta tomar o trono, mas é derrotado e morre em combate. Davi lamenta profundamente a morte de seu filho, demonstrando sua humanidade. Conclusão: o livro de Samuel é essencial para entender a formação do reino de Israel e a importância de seguir a orientação de Deus. Ele ensina sobre liderança, fé, arrependimento e as consequências da desobediência. A história de Davi, em particular, exemplifica tanto os altos e baixos de um líder de Deus, mas também a importância da fé e da busca pelo perdão divino.